vou começar dizendo o seguinte. É verdade que a gente deve procurar sempre, vamos dizer, uma formação plural, né? A ideia de ter uma formação geral, etc. Mas se a gente olhar os dados dos resultados, e aí a gente tem que olhar talvez 10 ou 12 ou 15 anos de aumento sistemático, né, do investimento em certas áreas da educação, infelizmente não tanto no ensino médio, mas em geral, e aberturas e discussões, 12 anos de discussão né, que nós estamos discutindo e até agora nada aconteceu, na verdade. Então, de vez em quando, tem que acontecer alguma coisa para sacudir a poeira e tirar as pessoas da inércia. Então, talvez a medida provisória tenha essa qualidade que está obrigando as pessoas a discutir o assunto, né? Porque 12 anos de uma situação. Vou dar um número aqui. Das pessoas adultas com ensino médio completo, ou que estão cursando o ensino médio, que tem muitos, só 35% são considerados plenamente alfabetizados. Quer dizer, esse é um resultado de 2011. Pior, se você olhar 10 anos antes, essa mesma população adulta, né, 10 anos antes, 50% era considerado plenamente alfabetizado. Quer dizer, algo vai muito mal no nosso ensino médio. As pessoas não estão terminando o ensino médio plenamente alfabetizadas. Resultado, quem quiser pesquisar, Instituto Paulo Montenegro de Pesquisas. Esse é um resultado assustador, porque diz que só 1/3 praticamente da nossa população que termina o ensino médio tem condições de ler um jornal, de entender o que é 50%, de entender o que é 25%, 1/5. Pedir que essas pessoas estudem filosofia, estudar sociologia, é bacana. Mas será que nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado o que está acontecendo nesse processo? Foi mencionada a carreira de professor. Eu acho que eu concordo plenamente com a professora Lisete que uma valorização expressiva da carreira docente no ensino básico é fundamental. O Brasil não vai sair dessa situação simplesmente achando que as pessoas vão trabalhar e vão procurar ser professores e se formar em licenciatura ou em um bacharelado, mais licenciatura, para dar aula. E aí vem um papel das universidades públicas, que não só nós formamos uma minoria da minoria dos professores que são formados, a maioria é formada no sistema privado, como os nossos alunos não vão dar aula. A maioria vai fazer mestrado e vai continuar na carreira, mesmo os que fazem licenciatura. Porque o salário de um professor universitário, inicialmente, é cerca de 7, 8 ou 10 vezes o salário inicial de um professor do ensino básico. Não há condições, nenhum país que tem uma educação básica razoável tem esta diferença. Aí vai dizer, já foi pior? Já foi pior, já foi 100 vezes a diferença. Nos anos 60 e 70, um professor de ensino básico, né, ganhava 100 vezes menos, ou 50 vezes menos. Ou pelo menos o investimento em cada aluno do ensino básico era 100 vezes, esse é um dado real, 100 vezes menor do que o investimento do aluno no ensino superior. O salário não era tão diferente, como eu falei. Mas mesmo hoje, apesar de toda a luta, a diferença de salário entre um professor de educação básica e do professor de educação superior, falando do ensino público, é 7 ou 8 vezes o salário inicial. Então, essa é uma questão fundamental. Nós não vamos sair sem dessa crise, que eu acho que é uma crise crônica, mas que agora a gente está comentando sobre o ensino médio, se a gente não tiver uma mudança na valorização do professor. Algumas áreas, de fato, por exemplo, a física, o número para São Paulo, apenas 18% dos professores da rede pública do ensino médio têm formação ou em física, ou em licenciatura, ou em bacharelado. Temos professores que estão dando aula que só têm o bacharelado. Só 18% dos professores de física, né? Em química é cerca de 50%, 40%, por aí. Biologia, eu acho que é um pouco melhor a situação. Mas, novamente, quando a gente olha, e aí há uma diferença, quer dizer, há uma diferença, por exemplo, o sistema privado de universidades forma muitos químicos, porque há um mercado para química.
profissional, que não é para física. Física, basicamente, ser um pesquisador, um professor de universidade, um professor da educação básica. Então, praticamente, só as universidades públicas formam físicos. Esse é 90%. 80% dos físicos formados no Brasil são formados só nas universidades públicas. E como é um sistema muito pequeno e o modelo de formação é muito restrito, não há maneira de formar professores de física, mesmo que a gente preenche todas as vagas. Acho que em física não é esse o problema, mas uma parte vai para a pesquisa e a outra parte que vai para a educação acaba não permanecendo, né? Então, a questão da formação é muito importante. Agora, eu queria falar de um tema relacionado principalmente à evasão, para as pessoas terem uma ideia de cada criança que entra no ensino fundamental, de cada 10 crianças, mais ou menos 5, um pouco mais de 5, não existe 5,5, então vamos falar de 100, de cada 100 crianças que entram no ensino fundamental, cerca de 55, 57 terminam o ensino médio. Esse é o número. Quer dizer, 45% de cada 100 crianças que entram no ensino fundamental não terminam o ensino médio. Cerca de um terço desse grupo já não termina o ensino fundamental, e o outro grupo que não termina, ele não termina o ensino médio. Alguns nem transitam para o ensino médio e uma parcela grande não termina o ensino médio, né? Onde está essa evasão? Ela está, claro, no ensino público e no ensino noturno. A professora falou, é verdade, quer dizer, o ensino noturno tem condições extremamente precárias, inclusive de insalubridade, de segurança, etc. Há dificuldades para os professores, há a questão de que essas crianças, esses jovens, precisam muitas vezes trabalhar para apoiar os pais, por isso eles estão no noturno, e aí há uma série de situações que dificultam terminar o ensino médio. Então, nessa proposta que tem hoje, que é uma proposta que eu acho que todo mundo defende, que é a da transição para o ensino em tempo integral. Eu queria dar um exemplo aqui, que é Pernambuco, né? São Paulo é o estado mais desenvolvido e é o estado que tem a melhor educação pública do Brasil. Apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que nós temos em São Paulo, cerca de 70% dos nossos jovens terminam o ensino médio. É bem acima da média nacional, 30, 40 pontos acima de vários estados onde a coisa é pior. Mas, por exemplo, Pernambuco vem subindo nesse ranking da qualidade e da quantidade de pessoas formadas. Já está perto de 60% dos jovens se formando e, nas avaliações, o estado de Pernambuco tem ido bem. Está próximo de São Paulo, nos resultados. Então, o que aconteceu lá? Se a gente for ver, há um avanço da educação em tempo integral. Então, acho que esse é um ponto. E se você caminha nessa direção, você vai obrigar a várias mudanças. A principal delas, acho que é a questão do tempo do professor, da forma de contrato. Quer dizer, se a gente realmente conseguir avançar nessa questão como uma política pública nacional, tem que passar pelos estados, que são que tomam conta do ensino médio, de ter ensino em tempo integral, isso vai mudar radicalmente o perfil da nossa educação. Em primeiro lugar, porque se você tem um grupo grande de pessoas estudando em tempo integral, fica cada vez mais difícil justificar que tem um grupo de pessoas que só vão 3 ou 4 horas por dia assistir aula. Quer dizer, você dá para um grupo de pessoas, no ensino público, estou falando, 8 horas, ou 6 horas, ou 7 horas de tempo em escola, e dá para outro grupo 3, 4 horas. Alguma coisa está errada, esse sistema não é mais nem semelhante à justiça. Então, isso vai levar provavelmente a uma mudança nessa questão da estrutura do sistema e dessa questão de discutir o ensino em período noturno. Quando a gente fala, aí a pessoa diz, mas se você tira o período noturno, você vai tirar a possibilidade de uma camada social enorme dos estratos mais desfavorecidos da sociedade estudar. Então você tem que transformar numa outra coisa, que é o apoio ao jovem e à família desse jovem para ele estudar em tempo integral. Isso teria que criar um sistema de bolsas no sistema regular e para aqueles que optarem por um sistema profissionalizante, que eu acho que é uma ideia interessante, discordo da professora, eu acho que a opção de fazer um curso profissionalizante e ter um ensino técnico, uma formação técnica extremamente importante para o avanço da chance da pessoa ter um bom emprego, é que você vai precisar ter uma forma de estágio ou de bolsas para esses jovens.
Então, a mudança do sistema para tempo integral e a estruturação do currículo de uma forma mais flexível, que eu sou favorável, e é uma coisa que existe no mundo inteiro, na verdade, nós estamos atrasados décadas nisso, né? Eu acho que são pontos positivos da medida provisória, que eram, na verdade, reivindicações dos governadores, dos conselhos estaduais de educação, etc., dos secretários, e que foram incorporados. O fato da política, nós sabemos que temos a questão política sobre a forma que foi encaminhada, mas está sendo discutida. Em uma semana foram apresentadas 568, eu entrei no site do Senado, 568 emendas uma semana. Você vê o interesse dos senadores e deputados entraram com 568 emendas em uma semana para mudar e alterar a medida provisória. E em alguns pontos, como se vai ter educação física, se não vai ter, né? Ou se você restringe eu acho que a flexibilização, se a gente trabalha, como, aliás, foi uma coisa que foi considerada um avanço, parâmetros nacionais curriculares do fim dos anos 90, se a gente trabalha com aquele modelo de grandes áreas, né? Não é impossível você ter uma formação para todos nas áreas, e para aqueles que têm um interesse maior numa sub-área, seja em ciências humanas, seja em ciências da natureza, seja em outras áreas, de concentrar um pouco. Eu acho que isso é importante. Professora, não são 12 horas contra 25, porque na universidade a gente não faz no máximo 4 ou 5 disciplinas por semestre. São 12 horas, 12 disciplinas todo o tempo. Então, você imagina, você tem a semana de 5 dias, você tem que ter 2 disciplinas por dia, 3 disciplinas por dia, 4 disciplinas, e isso de uma forma realmente muito desorganizada, desorganiza muito. Eu tenho uma filha que está no ensino fundamental, e eu fico olhando aquela quantidade de disciplina que ela tem e fico preocupado. Ela não consegue, não dá tempo dela sentar e estudar alguma coisa direito. Tarefa, 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 boa escola, né? Ela vai bem até e tal, está aprendendo, mas a quantidade de disciplina, todo ano que passa, aumenta, aumenta, aumenta. E cada vez mais coisa, cada vez mais demanda. Eu acho que no ensino médio, à medida que os jovens chegam numa certa idade, eles começam a ter os seus interesses, né? Ela já mostra um certo interesse numa certa coisa. A gente olha os países que têm modelos bons de educação, né? O Canadá, eu acho que é um país que o Brasil devia olhar um pouco. Por exemplo, formação de professores no Canadá. A Universidade de Toronto é uma universidade do tamanho mais ou menos da Unicamp. Tem uma escola de formação de professores que é agregada à universidade. Ela não é um departamento de ciências pedagógicas, não é escola, faculdade de educação, não forma cientistas, ela forma professores. Eles formam, só a Universidade de Toronto, que é do tamanho da Unicamp, eu acho que forma mais professores que a USP, a Unicamp e a Unesp juntos, por ano. Um número parecido, cerca de 5.000 professores. Pessoas que vão trabalhar no ensino básico. Essas pessoas depois vão para o ensino básico, tem um período probatório, tem uma avaliação depois de 1, 2 anos. Certo? O salário no Canadá é uma beleza. Então, esse é o contraponto, tem uma demanda. Mas qualquer pessoa que está cursando a Universidade de Toronto faz 1 ano e sai com título de professor na área de concentração que ele tem a sua formação acadêmica. Então, se você está estudando física, se você está estudando engenharia, se você está estudando matemática, biologia, sociologia, etc., você história, você faz 1 ano paralelo aqui e sai com o título de professor. Então, com isso, a universidade consegue formar uma quantidade enorme de professores. Tem um pessoal que faz 1 ano a mais, aí já sai com um título diferente, que é o pessoal que pode trabalhar em administração, em outras responsabilidades. E assim vai, eventualmente tem mestrado, doutorado, para quem quiser se aprofundar na área pedagógica. Mas você forma uma quantidade enorme de professores de alta qualidade na universidade pública, na universidade que a gente considera importante, né? Que a gente considera que tem condições de fazer isso, que são as universidades. Tem universidades privadas no Brasil que fazem um belíssimo trabalho, as católicas fazem um belíssimo trabalho na formação de professores ainda, né? E há em outras universidades privadas um bom trabalho, né? Então não deve colocar, mas realmente é importante que as universidades públicas, a Unicamp, a USP, a Unesp, aqui, a Federal São Carlos, etc., as federais, tenham uma participação mais ativa nisso. E não vai ser formando 500 pessoas por ano.
Isso não é suficiente. Isso não tem impacto. Porque esses 500, ainda por cima, são pessoas que vão virar acadêmicos nas suas áreas. Dificilmente eles vão dar aula nas escolas. Né? E quando vão, muitas vezes vão para o sistema privado das melhores escolas, que é 1%, 2%, mas que pagam muito bem. Então, eu acho que esses são os pontos assim, muito importantes. A qualidade da formação dos professores e mecanismos, é claro que a questão da carreira. Eu acho que a questão, vamos dizer, estruturalmente, para mim, a grande modificação que está nessa proposta, mas que é uma proposta antiga de todos os profissionais da educação, a transição para o ensino em tempo integral. Quer dizer, se você caminha nisso e a sociedade se convence de que isso é importante, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o debate é a gente ter um convencimento da sociedade da importância da educação básica, e principalmente do ensino médio. A gente ouviu falar durante muitos anos só do ensino superior no Brasil. O debate político era só ensino superior, Bolsa, FIES, ProUni, etc. Hoje, entram mais pessoas no ensino superior por ano do que se formam no ensino médio. Sabiam disso? Entram 3 milhões de pessoas no ensino superior no Brasil por ano. Esse é o dado do censo. Quantas pessoas se formam? Dado do censo do ensino básico? 2 milhões. Quer dizer, tem uma coisa errada nisso. Porque a gente está pondo mais gente na universidade do que está saindo do ensino médio. E, infelizmente, esses 2 milhões deveriam ser 3,5 milhões, porque essa é a população de 17 anos. Então, nós só estamos formando 55%, 60% das pessoas, tipicamente, né, espalhado em várias idades, mas, no fim, é mais ou menos isso. Então, nós temos um caminho longo. O Chile, aqui do lado, forma mais de 90% dos seus jovens já no ensino médio. O Uruguai forma quase 90%. A Argentina forma mais que a gente. A Colômbia está passando a gente. O Peru está passando a gente. O Brasil está atrasado. O Brasil formou em 2014, o último dado que eu tenho, 2015, o mesmo número de alunos no ensino médio em colégios regulares do que em 2002, que foi o pico. Alguma coisa está muito errada nesse sistema. Então, eu acho que a gente fala, tá certo, a medida provisória tem problemas. A módula, a forma, a política em volta dele tem problemas. Mas se a gente não discutir e a gente não fizer propostas bem concretas, bem realistas, a gente vai continuar fazendo um belo discurso, mas não vamos sair do lugar. Obrigado.